Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, seguindo o circuito bíblico da igreja. Nós estamos na semana 20, então, estamos quase na metade do nosso circuito bíblico. E hoje nós vamos estudar um texto que está em João, capítulo 6. Eu quero ler o texto com vocês e depois a gente ora, tá bom? Então convido você a abrir sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Diz assim: João 6, 48. Eu sou o pão da vida, Jesus falando. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falando aqui que ele é o pão da vida. Antes disso, antes de seguirmos, vamos orar a respeito desse texto? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos bebês que estão nascendo, pelos irmãos que estão se recuperando de saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós financeiramente. Obrigado porque o Senhor tem olhado para nós, mesmo em meio a tempos tão difíceis, Pai. Eu peço a Tua graça hoje. Eu peço sabedoria do Teu Santo Espírito para compartilhar a Tua palavra. Peço que o Senhor fale através de mim com os irmãos, que o Senhor fale comigo também. Santo Espírito de Deus, prepare os corações e as mentes para que a gente compreenda a Tua palavra, para que a gente aplique a Tua palavra em nossas vidas. Eu peço Teu direcionamento, Pai, e eu peço também, e principalmente, que o Senhor se sinta à vontade para que a Tua palavra seja pregada e o nome de Jesus seja exaltado. Amém. Irmãos, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Aqui no capítulo 6 de João, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 6 para entender o contexto. Então, quando Jesus chega nesse momento, já no versículo 48, lá na frente, quando ele afirma, eu sou o pão da vida, os seus antepassados, falando para os judeus, comeram o maná no deserto, se referindo ao povo que saiu do Egito junto com Moisés. Então Jesus fala, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Ou seja, eles eram seres humanos normais. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então hoje nós vamos estudar Jesus, o pão da ceia. Vamos entender um pouco o que Jesus está querendo dizer com eu sou o pão da vida e, consequentemente, grudado com esse entendimento, nós vamos compreender o porquê tomamos a Santa Ceia do Senhor. Olha que interessante. Então hoje vai ser um estudo sobre Jesus, o pão da ceia. Para que você esteja instrumentalizado, que você tenha as ferramentas intelectuais e o conhecimento bíblico para conseguir falar por que você toma a ceia, para você mesmo e também para explicar para outras pessoas. Então, qual é o contexto aqui? O contexto é, Jesus tinha acabado de andar sobre as águas e antes disso, Jesus tinha multiplicado pães. Lembra quando a multidão está com fome e Jesus pega 5 pães, 2 peixes e alimenta, se eu não me engano, 5.000 homens e suas famílias. Olha quanta gente Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes. Mas olha que interessante, após esse milagre, após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus fala no verso 26. E todos os versos que eu falar estão dentro do capítulo 6, tá bom? Verso 26.
Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos que eu fiz, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Então, nesse contexto, Jesus está explicando, tem um monte lá de gente seguindo ele, e antes de chegar naquele texto que nós lemos, que é o texto de hoje, eu sou o pão da vida, Jesus faz essa repreensão aqui. Jesus chama a atenção deles e fala assim: vocês me procuram não porque vocês querem ver mais milagres, não porque vocês viram os milagres. Vocês me procuram porque vocês comeram o pão que eu multipliquei. Olha que interessante. As pessoas estavam procurando Jesus não por quem ele era, mas pelo que ele podia fazer, alimentar, saciar minha fome. Muitos de nós procuramos Jesus não por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Saciar nossa fome, resolver nossos problemas, pagar nossas contas, dá no mesmo. A necessidade que eles tinham lá era de comida. A necessidade que você tem hoje pode ser uma outra qualquer. A pergunta é: você procura Jesus por quem ele é ou pelo que ele pode oferecer? Então, seguindo esse contexto, Jesus fala o texto: eu sou o pão da vida, e lá na frente ele fala esse texto tão difícil, irmãos. Se alguém comer desse pão, que pão? Pão da vida, Jesus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Como que eu vou comer de Jesus? Aí ele continua: esse pão é a minha carne, que eu darei a minha vida ao mundo. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele estava falando de pão, agora ele vai falar de carne. Ele multiplicou os pães antes. Aí ele fala que as pessoas estão procurando ele pelo que podem comer, pão. Aí ele fala: eu sou o verdadeiro pão. E depois ele fala: você tem que comer dessa carne aqui. Porque esse é o pão. O que é o pão? O meu corpo, ele está falando. Vamos ver onde que isso vai dar. Lá no verso 29, ele diz: Jesus respondeu, depois que ele dá a bronca no povo, e ele fala assim: vocês estão me procurando porque vocês querem comer? Porque eu multiplico pães? 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu pão para comer, ou ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha todo o contexto. Então, nós vamos caminhar, para não precisar ler todos os textos, selecionei alguns, para a gente entender o contexto da nossa passagem. Jesus tinha acabado, pouco tempo atrás, de realizar o milagre dos pães. Alimentar a multidão com apenas 5 pães. Aí a multidão continua seguindo Jesus. Aí Jesus fala assim: vocês estão me seguindo porque vocês comeram. E vocês estão me seguindo porque eu posso multiplicar pães. Mas eu sou o verdadeiro pão. Aí chega nessa conversa aqui que a gente leu. Não são discípulos, a multidão, os judeus, perguntam para ele assim: que milagre que você pode fazer para mostrar para nós que você é de Deus? Ué, Jesus tinha acabado de fazer o milagre, irmão. Jesus tinha feito um milagre ali atrás. Então eles estão desafiando Jesus, como fizeram o tempo inteiro. Aí Jesus fala. Não, aí eles continuam, né? Que sinal milagroso você faz ou você fará? Aí eles vão falar por que eles estão falando isso. O contexto todo gira em torno de pão. 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Então estão falando de novo lá de Moisés. Maná foi o pão que Deus fez cair do céu. Lá no livro de Êxodo. Então isso na cultura judaica é muito forte. Deus tirou o povo do Egito e alimentou o povo. É isso que eles estão falando para Jesus lá na frente. Eles estão falando assim: Deus alimentou
os nossos antepassados através de Moisés. E você, Jesus, o que você fará? Aí eu quero que você, irmão que está aqui ouvindo comigo, lembre-se que pouco tempo atrás Jesus tinha multiplicado o pão. Então esse é todo o contexto e a confusão que está acontecendo. Aí Jesus aproveita e fala assim: digo-lhes a verdade, não foi Moisés lá no passado que deu pão, mas foi o meu Pai, Deus, que lhes dá o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus faz essa afirmação. Então pensa na cabeça do religioso. Deus, através de Moisés, deu pão para o povo. Aí Jesus fala assim: não foi Moisés que deu pão, foi Deus. Esse mesmo Deus vai alimentar vocês hoje, através do pão. Então o pessoal está achando que Jesus está falando de pão físico, para comer. Acompanha o raciocínio de Jesus, como que Jesus vai pegar eles no próprio argumento deles. Por isso, essa história que eu contei do maná, Deus, Moisés e tal, aí Jesus fala assim: Deus vai dar o pão para vocês, porque o pão de Deus desceu do céu. Aí chega no texto que a gente leu. Aí o texto que a gente leu, Jesus fala: eu sou esse pão. Aí o pessoal toma um susto. Ué, mas eu achei que ele estava falando de pão de comer. Porque maná do passado era pão de comer. E Jesus tinha acabado de multiplicar pão. Então Jesus pegou algo que estava acontecendo naquele momento para contar uma verdade espiritual. Qual a verdade espiritual? Eu, Jesus, sou o pão da vida. Eu sou o pão que vai saciar a sede de vocês para sempre. Perceba o que aconteceu. Logo no versículo 41, eles falaram assim: com isso, todos os judeus começaram a criticar Jesus, dizendo, os judeus estavam falando assim, os judeus começaram a criticar Jesus porque Jesus disse que era o pão que desceu do céu. E diziam, os judeus diziam: esse não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode dizer que ele desceu do céu? É uma pergunta interessante, porque eu conheço esse bebê, eu conheço esse homem, eu vi ele beber, eu conheço a mãe dele. Como que ele disse que ele desceu do céu se ele nasceu da mãe dele? Mas toda essa conversa está dentro, todo esse argumento está dentro dessa conversa que a gente está falando. E uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam é que Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Ele tinha acabado de fazer um milagre. Eles estavam resistindo Jesus que tinha acabado de fazer um milagre. Assim como nós fazemos. Então, muitas vezes a gente pode ler o texto bíblico como se estivesse longe da gente. Nossa, esses judeus são tão difíceis. Nossa, esse povo é tão difícil. Jesus tinha acabado de multiplicar pães, Jesus tinha andado sobre as águas e agora eles estão reclamando, pedindo sinais milagrosos para Jesus. Mas, irmãos, não é o que a gente faz o tempo todo. A gente vive um milagre, 6 meses atrás, 1 ano atrás, vivemos um milagre, vamos supor, e hoje a gente continua perguntando: Deus, você está comigo? Jesus, cadê o Senhor? Você está comigo mesmo? Você não está vendo eu sofrer tanto? Ué, mas ele não acabou de fazer um milagre. Esse é o contexto. Eles ficaram bravos com Jesus, eles resistiram a Jesus, como muitos de nós fazemos, porque a gente quer o Jesus que nos alimenta. A gente quer o Jesus que paga as nossas contas. A gente quer o Jesus que seque as nossas lágrimas. A gente quer o Jesus que trará a pessoa amada em 7 dias. Irmãos. A gente quer o Jesus que supra as nossas necessidades. A gente não quer o Jesus como ele realmente é. Porque se não, ou se quiséssemos, nós não resistiríamos a ele, como os judeus resistiram. Ué, como você diz que você desceu do céu, que você é o pão da vida, se eu conheço o seu pai e a sua mãe? Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Eles comeram do milagre, mas morreram. Quantos crentes, irmãos, não viveram milagres com Deus e onde estão eles hoje? Morreram. Por que morreram? Porque viveram milagres, estavam quentes, estavam junto com Jesus, mas veio a tempestade,
veio a perseguição, veio a dificuldade. E quando Jesus, entre aspas, deixou de os alimentar, eles afundaram na tempestade. Os seus antepassados comeram maná, os seus antepassados viram milagres, mas morreram. Eles morreram, eles não estão aqui, Jesus está falando. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ou seja, o crente não vive de milagres, irmão. Crente não vive de milagres. Crente não vive de campanhas. Crente não vive de respostas de oração. Crente vive de Jesus. Crente vive do pão que desceu do céu. A ele seja a honra, a glória e o louvor. Por que nós nos decepcionamos com Jesus? Porque nós estamos querendo enquadrar Jesus dentro dos nossos desejos. É impossível que Jesus te decepcione, irmão. Jesus é a expressa imagem da revelação de Deus. Jesus estava desde o princípio. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele tudo foi feito. Tudo que foi feito por causa dEle. Ele é a essência do amor, Ele é a essência da beleza, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não tem como Jesus te decepcionar. O que acontece é que você coloca expectativas em Jesus que são suas, porque você quer que Ele te alimente. Mas Ele está falando assim, vocês me seguem porque eu alimentei vocês, pelo que eu posso fazer, mas vocês não me seguem por quem eu sou. Quando que nós vamos ser uma igreja no sentido geral, mundial, corpo de Cristo, igreja, o corpo místico de Cristo? Quando que nós vamos ser uma igreja que ama e deseja andar com Jesus só para ouvir as suas palavras? Sentar com Ele ao redor da fogueira, ouvir Jesus conversar conosco, entender o plano dEle, fazer parte do plano que Ele tem, não querer que Ele faça parte do plano que eu tenho. Muitas vezes a gente critica os homens da Bíblia, os judeus, os fariseus, olha lá o fariseu. E a gente faz coisas parecidas, irmãos. Verso 52. Então, depois que ele falou tudo isso, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Começaram a brigar, porque Jesus falou, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí Jesus, agora ele falou que comeu pão e o pão é a carne dele. Aí isso ficou estranho. E isso é estranho mesmo. Para nós é estranho. Como assim eu vou comer de Jesus? Da carne de Jesus? Aí os judeus começaram a brigar entre eles. Eles estavam dizendo, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Como pode? Óbvio que aqui estava acontecendo um problema que acontece hoje. Qual é? As pessoas não entendem a revelação bíblica, a revelação contida naquelas frases. De novo, Jesus falou, eu sou o pão, quem comer de mim, o pão é a minha carne, quem comer de mim viverá. Todos nós hoje sabemos que ele não estava falando para a pessoa ir lá e mastigar o braço dele. Ou seja, tem uma frase posta e tem uma revelação dentro dessa frase. Mas a revelação está no texto, ele vai continuar dizendo. O que acontece, o que aconteceu, acontece conosco hoje. Muitas vezes a gente lê o texto e não entende a revelação que está no texto. A gente tira o texto do contexto. Tudo que dois ligares na terra está ligado no céu. Quantas vezes você já viu as pessoas falando isso? Só que tira do contexto. Hoje eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Quantas vezes você já viu as pessoas falando isso? Mas tiram do contexto. Como que nós podemos comer a carne de Jesus? Aí ele vai explicar. Os judeus começaram a brigar sobre esse homem tá maluco, ele é um lunático. Vocês lembram, né, que o povo xingou Jesus de tudo quanto é nome. Já falaram que ele estava possuído, já falaram um monte de coisas erradas e feias sobre Jesus.
Eles começaram a discutir como ele fala como ele fala que a gente tem que comer o corpo dele. Jesus lhes disse. No meio da briga, Jesus falou: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida. Cadê? Não terão vida em si mesmos. Olha que difícil isso, irmãos. Ele deixou mais difícil ainda. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nossa, que difícil. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu neles. Eles estavam discutindo porque Jesus tinha falado que ele era o pão e que o pão era a carne e que eles deveriam comer a carne. Eles estavam discutindo. E aí Jesus fala, não só comer a carne, como beber o sangue. Difícil. Ó, vamos lá. Como que a gente vai comer a carne e beber o sangue de Jesus? Jesus, irmãos, muitas vezes falou por analogias, por parábolas. Como a gente tem todo o texto, começo, meio e fim, a gente consegue, a Bíblia explica a Bíblia. Então você consegue entender o que Jesus está dizendo por conta de toda a revelação. Mas pense como um judeu, tá bom? Tente pensar como um judeu. Do que eles estavam falando antes? De pão. Qual foi o pão que eles deram exemplo? Para falar de pão, eles deram exemplo de um pão específico. Qual? O maná. Onde o maná foi dado? Quando eles saíram do Egito. Beleza, aí agora entenda o contexto. O raciocínio de Jesus segue de forma lógica e sequencial. Estávamos falando do maná, Jesus continuou no maná. Ó, o que foi preciso fazer para que o povo saísse do Egito? Foi preciso sacrificar um cordeiro, passar o sangue na porta e comer a carne. Então, o judeuzinho que estava lá no meio ouvindo Jesus falar, e não estava brigando, ele estava atento, ele falou assim, ele estava falando de maná, ele falou que ele é o pão e que ele é o pão que era o maná. O maná alimentou o povo, mas o povo morreu. Ele é o pão da vida eterna. Agora ele fala de carne e sangue. Onde que tem carne e sangue nesse contexto? No cordeiro. Então, qual é a analogia? Olha que lindo isso. Se você comer do pão, você já está andando. Você já saiu do Egito, você já é um crente. Se você comer do maná, do pão vivo que desceu do céu, nunca mais você vai ter fome. Mas para que você entre nesse time, para que você saia do Egito, você precisa fazer o quê? Comer da carne e do sangue, do cordeirinho, Êxodo 12, a Páscoa, quando o povo saiu do Egito. Então, carne e sangue foi o cordeiro necessário para o povo sair do Egito e entrar no deserto. Na analogia, Jesus é esse cordeiro. O povo é a igreja, Egito é o mundo. O povo, para sair do mundo e entrar na igreja, precisa passar por quem? Jesus. Depois que o povo entrou na igreja, o povo de Israel saiu do Egito. Vocês estão acompanhando? Estou fazendo uma analogia entre o passado e o presente. O povo de Israel saiu do Egito, eles precisaram ser alimentados. Qual é o alimento? O maná. O povo da igreja saiu do mundo, se tornou igreja, precisa ser alimentado. Qual é o alimento da igreja? Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Continua. Por conta disso, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. O pão vivo desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí pensa que você é um seguidor de Jesus lá. Isso deixou os judeus doidos. Por causa desse texto, muitos começaram a pegar em pedras para matar Jesus, porque é difícil de entender um ser humano falando que você tem que beber o meu sangue. Chega a ser, terrível.
Mas aí você lembra da Santa Ceia do Senhor. Claro, estou aplicando esse texto à nossa realidade. Aí Lucas 22, deixa eu ver aqui. Lucas 22. Deixa eu ver aqui na minha anotação. 22:19. Lucas 22:19 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ó o pão de novo. Perceba o cumprimento do que Jesus estava dizendo. Olha como as coisas são lindas e olha como nada está solto, irmão, no plano de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. O que isso significa? Aquele cordeirinho que os judeus sacrificaram para sair do Egito simbolizava Jesus. Tudo gira em torno dessa revelação. O maná que alimentou os judeus no deserto simboliza Jesus, o pão da vida. No dia da Santa Ceia, nós crentes chamamos de Santa Ceia, de última ceia. Como que os judeus chamam? De Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? O cordeiro foi morto. Aí no dia da Páscoa, os judeus estão lembrando do cordeiro. Eu estou repetindo de propósito para a gente entender como Jesus vai juntar cordeiro com pão, carne com pão. Olha Jesus juntando agora. Tomando o pão, isso aqui é no dia Lucas 22:19, que é a última ceia do Senhor antes dele ser preso. Tomando o pão, deu graças. Jesus pegou o pão e agradeceu. Bendito Senhor Deus, Rei do Universo. Tomando o pão, deu graças. Partiu, deu aos seus discípulos. O que ele diz? Vocês sabem de cor. Isto é o meu corpo. Esse pão é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue não havia sido derramado ainda. O cálice que eles bebem do vinho representa o sangue do cordeiro lá da Páscoa, lá do Êxodo 12. Jesus pega e fala assim: esse cálice não representa mais aquele cordeiro, esse cálice representa o meu sangue. Que no nosso texto base, acompanha comigo, no nosso texto base, Jesus falou para eles: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aqui foram muitos dias para frente já. Jesus já está aplicando o conhecimento que ele ensinou aquele dia. Ele pega o pão, parte, dá graça e fala: isso é o meu corpo, come. Ele pega o vinho, dá graça e fala: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Antes era uma aliança no sangue do cordeirinho, agora é uma aliança no meu sangue. Toma o vinho. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. Não, é isso aqui, 20. Então eu estou no Lucas 22:20. Da mesma sorte, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, quando você toma a ceia, você tem que lembrar de duas coisas. Uma, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança, essa é a palavra certa. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, tirando-os do Egito. Era um povo escravo em outra terra. Deus tirou esse povo do Egito fazendo uma aliança com eles. Se vocês matarem um cordeiro perfeito, colocar o sangue na porta e comerem a carne, o anjo da morte vai passar matando os primogênitos, mas vocês serão protegidos. Depois desse dia, vocês sairão do Egito. Essa é a aliança que Deus fez com eles. E conosco, Jesus falou: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Então, o ser humano, ele está preso no mundo. Ele é um escravo do sistema. Ele é um escravo da cultura vigente, não importa se ele nasceu em 1500 ou em 2021. Ele é um escravo do pecado. Ele é um escravo das suas próprias vontades. Todos os seres humanos que você conhece querem fazer as suas próprias vontades.
Quais são os únicos seres humanos que vivem diferente? Os verdadeiros crentes, que não querem fazer a sua própria vontade, mas querem fazer a vontade do Pai. Então Jesus, pega e fala assim: agora existe uma nova aliança entre eu, Jesus e vocês. Essa aliança é no meu sangue. Então, quando você toma a Santa Ceia do Senhor, você está se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Existe um debate, vou abrir uma aspa agora, um parênteses, aliás. Existe um debate sobre, o pão se transforma no corpo na sua boca? Não, transubstanciação, como diz a Igreja Católica. O pão simboliza o corpo de Jesus? O pão é o corpo de Jesus? Esse debate nós não vamos ter agora. Isso é, nesse momento, isso é irrelevante. O que eu quero que a gente saiba o que eu quero que vocês saibam é, quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo que você aceita essa aliança, que você quer sair da escravidão, que você quer fazer parte da nova aliança feita no sangue de Jesus e que você fará isso até que ele venha. Porque a Páscoa judaica era anual. A nossa Santa Ceia é mensal. Toda vez que você toma a ceia, você tem que lembrar disso. Do quê? Do sacrifício de Jesus. Por quê? Por causa do texto que a gente leu. O texto base de hoje, João 6. Eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, jamais você terá fome. Jesus estava falando isso baseado naquele monte de gente que estava o seguindo, querendo comer o pão físico. E Jesus falou: vocês precisam comer do pão eterno, que vocês nunca mais vão ter fome. Ponto. Outra linha. Você, crente hoje, precisa entender quando você toma a ceia, que você está se alimentando de Jesus, que você não terá mais fome espiritual. Então, você se submete ao ensinamento de Jesus, daquele texto que a gente leu, onde ele diz assim: vocês me buscam pelo que eu posso fazer, não pelo que eu sou. Quando nós tomamos a ceia da maneira correta, nós estamos dizendo para Jesus e para o mundo espiritual: Senhor Jesus, nós te buscamos por quem o Senhor é, não pelo que você pode oferecer. As coisas estão todas conectadas, irmãos. As coisas estão ligadas. A Bíblia não é um livro solto. Os escritores não escreveram aleatoriamente. As coisas estão conectadas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, e ele diz: quem toma de maneira indigna causa mal ao seu próprio corpo. Antes de você tomar a ceia, você precisa discernir a ceia. Ele fala, o que isso quer dizer? Entender, é esse entendimento que eu estou falando para vocês hoje. Entender que eu estou comendo e bebendo do corpo de Jesus, conforme ele disse, de uma maneira em analogia, certo? Dando um exemplo. Eu estou comendo do corpo de Jesus, eu estou bebendo do sangue de Jesus e eu estou dizendo, eu estou me submetendo ao senhorio dele e dizendo: não, Jesus, eu não sou como aquela multidão que te segue pelos pães que você multiplica. Eu sou como os discípulos que te seguem por quem o Senhor é. Então existe uma diferença entre ser multidão e ser discípulo, irmãos. A multidão pegou em pedras para apedrejar Jesus. Hoje as pessoas fazem isso, sabia? A multidão dos crentes apedrejam Jesus. Falsos mestres, falsos ensinamentos, pessoas que usam do nome de Jesus para abusar da autoridade, pessoas que usam do nome de Jesus para sufocar os outros, pessoas que usam do nome de Jesus para falar: Deus vai pesar a mão. Quem é você para falar que Deus vai pesar a mão, irmão? Pessoas que usam do nome de Jesus para fazer oração ou orações contra outra pessoa. Jesus morreu pelas pessoas. Aí tem gente na multidão querendo apedrejar Jesus quando joga pedra em uma outra pessoa. Já pensou sobre isso? Já pensou que às vezes, tomara que você não tenha vivido isso, né? Quando alguém fala assim: Deus vai pesar a mão sobre você.
esse você, Jesus morreu por essa pessoa. É como se eu estivesse jogando pedra em Jesus. Então eu pergunto a você, você vai ser multidão que vai seguir Jesus pelo que ele pode oferecer para você? Ou você vai ser discípulo que vai seguir Jesus por quem ele é? E eu termino com o último versículo, no mesmo João 6, então hoje a gente ficou o tempo inteiro em João 6, versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive, Deus está vivo eternamente, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por essa causa. Qual causa? Do Pai. Eu, Jesus, vivo pela causa do Pai. Aquele que se alimenta de mim vai viver por essa causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Muitas pessoas, irmãos, falo isso não com prazer, mas o inferno está cheio e estará cheio de pessoas que viveram milagres. Sim. Milagre não quer dizer salvação, milagre quer dizer graça e amor de Deus. A chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo. Então tem muita gente que viveu milagres dentro da igreja, vestindo roupa de crente, cantando música de crente, e que não vai viver eternamente, não. Nossa, Pedro, por quê? Por causa disso que Jesus falou. Vocês me procuram porque eu posso suprir a necessidade de vocês, não por quem eu sou. Então, irmãos, eu convido vocês, nós vamos orar, e eu convido vocês a se colocarem na posição de discípulo. Senhor Deus, a oração do Pai Nosso fala isso, que seja feita a sua vontade. Ele é Deus. Então, se você vive pela vontade dele, você é um discípulo. Se você vive pela sua vontade, você é o Senhor e ele vai ser o discípulo. Você está na multidão. E quando ele deixa de te alimentar, você joga a pedra nele. Então, a causa de Jesus é fazer a vontade do Pai. E a nossa causa, que comemos da carne dele e bebemos do sangue dele, quando a gente participa da Santa Ceia, a nossa causa é fazer a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai. Então, que você possa ser um discípulo de Jesus. Vamos orar? Papai, louvado seja o teu nome, pela tua misericórdia, pela tua paciência, pelo teu amor, pelo Senhor nos dar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta chance. Obrigado porque em Jesus nós temos uma nova aliança. Obrigado porque a gente nem viu o anjo da morte passar, Pai. Obrigado porque supostamente a morte que era para vir sobre nós veio sobre Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter ido até o fim. Nós te amamos. Nós te amamos pelo Senhor ter ido à cruz em nosso lugar. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Agora eu peço Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor nos revele Jesus. Eu peço que o Senhor revele a cada um dos meus irmãos que estão agora ouvindo essa palavra, não importa o dia e o momento, através da tua onipresença, onipotência e onisciência, eu peço, Santo Espírito de Deus, toque nos corações dos meus irmãos, para que eles entendam que é muito melhor ser discípulo do que ser multidão. Os discípulos andam junto com o Mestre. O Mestre falou certo dia, para onde eu vou, vocês não podem ir ainda, mas eu voltarei e buscarei vocês. Aleluia. Ele não vai buscar a multidão, ele vai buscar os discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos discípulos de Jesus. Ajuda-me. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero celebrar a Santa Ceia olhando para o futuro, como diz a Bíblia, até que ele venha. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E que o teu nome seja glorificado em nós. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos juntos, juntos a gente vai mais longe. Tchau, tchau.